Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias bem poderosas do Luciano Shiva. Vamos falar sobre propósito e sobre como os nossos relacionamentos lá no fundo acabam definindo quem a gente é. É uma ideia e tanto, né? Então, para começar, a ideia central que amarra tudo é essa aqui. Relacionamento é o caminho das coisas todas. Pensa nisso. Não é só sobre interações, sabe? É como se os relacionamentos fossem um motor, a engrenagem que move tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz, que a gente sonha em alcançar. Beleza, então o primeiro ponto-chave é essa ideia de que as relações funcionam como um espelho. Um espelho. Cada pessoa, cada interação, sabe, desde um abraço de alguém da família até, sei lá, uma fofoca meio chata, tudo isso está refletindo alguma coisa sobre nós. E são esses reflexos que vão, aos pouquinhos, moldando quem a gente se torna. E aí ele entra num ponto que, olha, pega, né? O tal do ciclo da fantasia. Sabe quando a gente fica criando umas historinhas na cabeça sobre a vida dos outros? Pois é. Segundo ele, isso acontece porque a pessoa não está de fato vivendo a própria vida. É tipo uma fuga. E o problema é que isso alimenta qualquer coisa, menos o nosso próprio crescimento. E a saída? Bom, a única saída é trazer a verdade para a roda, sabe? Ser de verdade nas relações. E essa história toda de fantasia, de historinha, acaba levando a gente direto para uma armadilha muito atual. A armadilha da aparência. Que, vamos combinar, com o mundo digital de hoje, está potencializada ao máximo. E dá uma olhada no contraste claro que a gente tem aqui. De um lado tem a vida genuína, que é sobre ser de fato. Do outro, a vida que a gente vê nas redes sociais, que muitas vezes é só pose. É sobre ter a vontade de parecer ser algo que não é. É uma escolha que a gente faz todo dia, né? Entre ter conexões de verdade ou relações superficiais só para foto. Pois é, essa reflexão toda sobre parecer versus ser joga a gente na frente da pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, que legado a gente quer deixar? Que marca a nossa vida vai ter? É um jeito de lembrar que o nosso tempo aqui não é infinito, né? Ok, então se a ideia é sair dessa armadilha da aparência e ir para algo com mais substância, como é que a gente faz? Bom, a proposta aqui é começar a olhar para os desafios de um jeito diferente. É uma forja mesmo, uma transformação. E aqui tem um alerta sobre uma armadilha da nossa mente que é muito comum. A gente tem mania de ficar dividindo tudo em fácil ou difícil. Só que essa dualidade, ela limita a gente. A ideia é parar de focar se o caminho é fácil ou difícil e começar a focar no resultado, ou melhor, na transformação que aquele caminho vai causar na gente. E aqui, gente, está o ponto central de tudo. O verdadeiro objetivo. Não é o projeto em si, não é a linha de chegada, é a transformação. É em quem a gente se transforma enquanto está no processo. Essa é a verdadeira vitória. E essa definição de projeto de vida resume isso de um jeito brilhante. É qualquer coisa que força a gente a crescer. E tem um recado direto: se o que se está fazendo não está transformando a pessoa, então ela está no raso. Está fazendo só para vender, para aparecer, não para acontecer de verdade. Bom, e toda essa conversa vai levando a gente para a grande virada de chave, para a solução, que é entender o poder imenso que existe em simplesmente ser. Deixar de lado essa energia toda que a gente gasta tentando parecer. E essa frase, nossa, ela é o auge de toda essa reflexão, né? Não é mais tempo de parecer, é tempo de ser. É um chamado mesmo, quase um grito para a gente largar as máscaras, a superficialidade e mergulhar de cabeça em quem a gente é de verdade. Claro que aí vem a pergunta natural, né? Tá legal, mas como é que eu sei que tô no caminho certo? Como eu sei que tô vivendo essa autenticidade toda? Quais são os sinais? E a boa notícia é que existem alguns sinais, umas pistas bem claras. Primeiro, sentir satisfação naquilo que se faz. Segundo, sentir uma leveza, mesmo que seja algo trabalhoso. Terceiro, espontaneidade. E por último, e talvez o mais importante, ter verdade nas relações. São tipo termômetros para medir o nosso nível de autenticidade. E no fim das contas, essa jornada toda pela autenticidade, pelo ser, leva a gente para o destino final, que é a grande questão. Qual é o seu propósito? E aqui tem uma sacada fundamental, especialmente para quem trabalha no mundo terapêutico de ajuda. A ordem do propósito é clara. Primeiro vem as pessoas, depois vem os negócios. Se a gente inverte essa ordem, a própria energia do caminho fica travada, sabe? Não flui.
Então, no final das contas, depois de toda essa viagem, tudo se resume à grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o seu propósito neste mundo? E para a gente terminar, fica essa provocação final, que transforma tudo isso numa missão. A gente foi escolhido de alguma forma para ajudar o mundo a crescer. A pergunta que fica no ar é: a gente está fazendo a nossa parte? Fica aí a reflexão para levar para a vida.